Olá, espero que todos estejam bem. Ontem foi Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus. Hoje é a nossa 10ª aula, o servo espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças nessa hora e abrimos o nosso coração para aprender da Tua palavra em nome de Jesus. Queridos, eu e você precisamos conhecer o espírito do homem, como ele opera, para poder controlar o nosso ego e a nossa luta contra Satanás. Quando nós andamos no espírito, nós não damos lugar para a alma e para o corpo, mas nós precisamos entender as exigências do espírito, nós precisamos saber como ele se move, como ele sente, quais as suas impressões, quais a sua direção, para assim conseguirmos refrear a alma. Porque eu e você precisamos entender uma coisa, que Deus só se relaciona com o homem pelo Espírito. O Espírito Santo, no meu e no teu espírito, Deus se relaciona com nós. E como que essa restauração aconteceu? Através de Jesus, lá na cruz, ele restaurou, ou seja, ele regenerou o nosso espírito para estarmos em comunhão com o nosso Pai, né? Então a regeneração ocorre no nosso espírito. João 3,6 fala que o que é nascido do espírito é espírito. E Ezequiel 36 fala que Deus fala que colocará dentro de nós um novo espírito. Então, por que o Senhor quer que isso aconteça? Para que nós nos livremos completamente da velha criatura. Que o meu e o teu espírito sejam regenerados totalmente em Deus. Porque a palavra de Deus lá em João 16,8 fala que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, ele nos desmascara, ele mostra o pecado. Da justiça, ele convence-nos que Jesus é o Santo Filho de Deus. E do juízo, ele nos mostra que Satanás foi derrotado na cruz. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, como nosso Senhor, nós somos restaurados no Senhor. E a cruz passa a realizar a obra em nós. Nós vimos isso na última aula, né? A obra do Espírito Santo é regenerar o nosso espírito, é nos levar à cruz. Ezequiel 36, 26, 27 fala: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito, ou seja, o Espírito de Deus colocado no nosso espírito. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, sensíveis à sua direção, andar nos caminhos que o Espírito Santo, porque ele habita em nós, né? A partir do momento que eu e você somos salvos, a personalidade do Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então ela não nos visita, ela mora todos os dias, 24 horas do dia na nossa vida. Olha o que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, esse versículo está falando que o amor é revelado em nós através do Espírito em nós, né? Então a nossa dependência tem que estar no Espírito Santo. Nós podemos alegrá-lo ou podemos entristecer. Como que a gente entristece? Quando a gente não dá atenção à voz dele, quando a gente não obedece à voz dele, quando a gente não busca a direção dele. E nos alegramos quando nós cumprimos todos os princípios, porque o Espírito Santo hoje habita no teu espírito que é regenerado. Então, não é na mente, não é na vontade, não é no corpo e nem nas emoções, mas é no nosso espírito que o Espírito Santo habita. A pergunta: por que é tão importante nós compreendermos que o Espírito Santo habita em nós? Resposta óbvia e simples: para que nós não caiamos na tentação ou no erro de buscar respostas na alma, mas sim resposta no nosso homem interior, que é a nossa parte mais nobre. Então, uma pessoa que ela é regenerada no Espírito, o Espírito Santo está habitando ali. Então, a alma e o corpo são dominados pelo Espírito. E nós vamos ter que entender algumas atitudes. Primeira, a fé em Cristo produz homens regenerados. A obediência ao Espírito Santo resulta em crentes espirituais. Quando nos relacionamos adequadamente com Cristo, nos tornamos cristãos. Quando nos relacionamos adequadamente com o Espírito Santo, nos tornamos o quê? Espirituais. Pela cruz, nós temos a possibilidade de ser espirituais, mas é o Espírito Santo de Deus que nos torna assim. Ou seja, a cruz sempre leva o homem ao Espírito Santo. Primeiro, vou classificar em itens. Primeiro item: amar, andar segundo o Espírito.
Está lá em Romanos 8, 4, 6 que fala: se nós andamos segundo a carne, nós nos inclinamos para coisas da carne. Se nós andamos segundo o Espírito, nós inclinamos para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nós queremos vidas e paz. Então, andar segundo o Espírito é contrariar a nossa carne, é contrariar a nossa vontade, é ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é ser dirigido a serviço de acordo com a intuição, com a comunhão do Espírito Santo em mim e em você. Então, porque se nós não fizermos assim, nós podemos estar levando na presença do Senhor fogo estranho. O que é fogo estranho? É algo que não é espiritual, é dirigido pela carne. E isso pode provocar a ira de Deus. Então, por isso nós precisamos conhecer o Espírito e reconhecer a obra de Deus. Ela é feita através do Espírito Santo no nosso espírito. Segunda questão, o serviço espiritual. Como que é servir espiritualmente? Eu e você precisamos entender que nós não compramos ministério como Simão quis fazer. Não, o nosso serviço é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita espiritualmente. É o Espírito que vai nos levar a executar, é o Espírito que vai nos enviar. Tem 3 passagens aqui, todas elas em Atos. Atos 10, 19, diz, e disse-lhe o Espírito, é o Espírito Santo que está falando, ele estava falando para Pedro que 3 homens estavam procurando. Atos 13, 4, enviados, pois, é o Espírito Santo que envia. Atos 16, 6, tendo sido impelidos pelo Espírito, ou seja, anunciar a palavra, viu? O Espírito Santo executa, envia e fala. Então, nós podemos verificar o quê? Que o Espírito Santo, através da intuição, fala conosco. Então, o serviço cristão é comunicar vida ao espírito do homem, é edificar a vida espiritual. É ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Lá em João 6,63 fala que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. Então, somente o poder de Deus, através de nós, pode fazer a obra. Então, o serviço cristão não pode ser um fardo, a ponto de dizer, eu estou fazendo a obra, eu não tenho tempo para comunhão com Deus. Não, errado. Você só vai fazer a obra se você tiver comunhão com Deus, se você estiver na presença de Deus, se você busca a presença dele. Isso é muito importante. A obra é fruto da minha comunhão com Deus, da sua comunhão com Deus. Aí nós vamos transbordar a vida do Espírito. João 2, 20, 27 fala: e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas, e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele. Então, a unção está sobre mim, a unção está sobre você. Ele vai nos ensinar. O Espírito Santo é que capacita o nosso espírito para saber e compreender e a fazer as coisas do Espírito. Terceira, as faculdades do Espírito. Quais são as faculdades do Espírito? Intuição, que a gente já falou. É o sentir espiritual sem causa ou razão. Ela expressa o pensamento do Espírito, ou seja, ela expressa a mente de Deus. É como se a gente estivesse intuindo, discernindo a capacidade de distinguir o que é de Cristo, o que é do anticristo, o que é de bem e o que é de mal. Então isso é intuição. A outra faculdade é a alegria. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Está lá em Lucas 1:40. Nós nos alegramos do nosso Salvador. Tristeza. Está em João 11:33. Jesus chorou com a morte de Lázaro. Por que o espírito se entristeceu? Por causa do pecado que ocasionou a morte. Aí nós acabamos, o físico morre, né? A gente morre por causa disso. Isso entristece. A outra faculdade do espírito é decisão. Atos 19:21, quando Paulo propôs no seu coração, propôs no Espírito, ele decidiu. O amor está em Colossenses 1:8, no qual declarou também o vosso amor no Espírito, ou seja, o amor de Deus em mim e você. Sabedoria e revelação é outra faculdade. Está lá em Efésios 1:7, né? Fala que pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, ele nos deu conhecimento
de espírito, de sabedoria e de revelação. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita a compreender determinados assuntos. Não é uma voz celestial, não é sonho, não é uma visão, mas é o Espírito Santo trazendo revelação e sabedoria sobre aquele assunto. E isso acontece no Espírito. Paz. Está em 2 Coríntios 2,13. Quando Paulo estava procurando Silas e não encontrou, ele disse que o coração dele não teve descanso. Mas o Espírito Santo é aquele que traz descanso, que traz paz sobre a nossa vida. Comunhão. Está em João 4,24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Qual é a verdade? A verdade que liberta, a verdade no falar, a verdade no agir, né? É conhecermos a vontade de Deus, é termos comunhão. É necessário estarmos na presença de Deus. Consciência. É aquela que nos corrige, que nos repreende, que nos inquieta, que mostra que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Quando a gente está inquieta, né? Mostra os pensamentos e a intuição do Espírito Santo. Então isso é a nossa consciência. Agora nós vamos para a quarta, que é a normalidade do Espírito, ou seja, que nós nos tornamos cooperadores de Deus. Primeiro, o espírito contrito é aquele espírito que permanece vigilante e sentindo tristeza pelo pecado. Espírito quebrantado é aquele que treme diante de Deus. Espírito aflito é aquele que tem reverência à palavra de Deus. Espírito humilde é aquele espírito que é ensinável, é solícito, ele não despreza, ele busca a verdade. Pobreza de espírito é aqueles que não é se considerar desprovido de tudo, mas é cheio, mas é render-se completamente a Deus. Espírito de brandura é viver de um modo justo, nunca exigir justiça própria, mas é cheio de amor e misericórdia. Espírito fervoroso é aquela pessoa diligente, zelosa pelas coisas do Senhor. Espírito sereno é aquele que tem serenidade para avaliar os problemas e buscar soluções. Espírito alegre é aquele que se motiva, que se alegra na salvação, no próprio Deus, nas experiências, nas bênçãos que recebe. Espírito de poder é aquele que é corajoso, que tem força, é aquele que busca diante do inimigo o amor, a moderação com as demais pessoas. O espírito tranquilo é aquela vida interior tranquila que vai transbordar e se manifestar no exterior. Novidade de espírito é aquele que acaba de sair da presença do Senhor, mas também leva a presença do Senhor. O Espírito Santo é aquele que não gosta do pecado, que é compadecente com o pecado, que mantém a atitude de permanecer morto para o pecado. O Espírito forte é aquele espírito que triunfa em Cristo sobre o pecado. Espírito de unidade é aquele homem espiritual que está em Cristo com Deus e que habita em nós que somos seus filhos. Espírito cheio de graça é a graça que nos ajuda nos momentos de necessidade, que é o máximo, né, de estar, de alcançar a Deus. Espírito de arrebatamento é aquele que é levado por Deus a esperar a volta do nosso Senhor Jesus e o próprio arrebatamento. É como está lá em Apocalipse 22:20, dizendo: ora vem Senhor Jesus. É aquele que está esperando com o coração alegre, desejoso de estar na presença de Deus, de buscar as coisas do alto, buscar as coisas do céu, porque nós somos do céu. Então que nós possamos declarar: vem Senhor Jesus. Quero orar agora. Pai querido e amado, que essa palavra possa trabalhar no nosso interior durante toda essa noite, toda essa semana, nos revelando, Senhor, todos esses espíritos que foram citados, Pai, todas essas faculdades do Teu Espírito, que nós sejamos verdadeiramente servos do Deus vivo, servos espirituais, servos que são guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nos colocamos a Teu dispor, meu Pai, eu e esses alunos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima aula, um beijo grande e uma semana de vitória para todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Até.